Queridos, venho agora com uma receita pra lá de boa, típica do interior do estado de São Paulo. A nossa receita é o verdadeiro. Por que eu digo verdadeiro? Porque as pessoas costumam fazer com um outro produto que não seja linguiça. A nossa receita agora é o pão de linguiça. Pão de linguiça. Nós estamos fazendo o pão de linguiça tradicional, que vai, na verdade, linguiça fresca. Tá aqui a linguiça fresca que vai servir de recheio do nosso pão. Só que preste atenção numa coisa, ó. A linguiça é carne de porco, né, pernil com pedaços de gordura. Só que depois que eles fazem essa massa, eles ensacam ela dentro de uma tripa. Aí a linguiça fica assim, ó. E você já deve ter comido muitas e muitas vezes no churrasco de vocês. Só que para a gente colocar no nosso pão, a gente tirou ela da tripa, tá? Então ela tá aqui fora da tripa. Como que eu faço para tirar? Só eu apertar ela aqui, ó. Ó, ela sai da tripa, tá bom? Então eu fico somente com a massa da linguiça, ó, tá? E é essa, ó. Isso daqui claro, é comestível se a gente fosse assar no forno. No nosso caso, não é interessante para nós porque eu quero colocar os pedaços de carne dentro do pão, tudo bem? E aí depois eu mostro o procedimento que a gente vai fazer com o recheio. Por hora, nós vamos nos concentrar na massa, tá bom? Eu estou usando aqui a batedeira, mas quem não tiver muque, pode ir no braço que dá certo, só que você tem que sovar bem, tá? Essa sova, ela é muito importante porque se a sova for ineficiente, ineficaz ou insuficiente, o pão tende a ficar duro. Aí o pão que não foi sovado direito, ele não cresce, e se ele não crescer, ele fica duro, e aí a pessoa sai falando, fica chorando pelos cantos, eu não consigo fazer pão, meu pão não dá certo. Dá. Você só precisa prestar atenção em 3 pilares da panificação. 3 importantíssimos. Hidratação. Se a massa tiver pouco hidratada, ela vai ter pouca elasticidade. Não é por isso que a gente tem que encher o pão de água, tá? Então, hidratação. Por via de regra, meus queridos, por via de regra, o pão, ele recebe entre 40% e 45% de hidratação. O que quer dizer isso? Entre 40% e 45%. Que porcentagem é essa? Tá? A porcentagem é a quantidade de farinha. Então, se eu tiver 1000 gramas de farinha, 50% de hidratação vai ser quantas gramas de água? Quantos ml? 500. Então, se eu utilizar para 1 quilo 500 ml de água, eu estou hidratando o meu pão a 50%. Então, eu não vou hidratar ele a 50%. Eu vou hidratar ele entre 40% a 45%. É a média, tá bom? É a média. Ok? Ficou claro? Então, ó. Para essa nossa receita, eu estou usando 500 gramas de farinha. Ou seja, se eu já estou usando 500 gramas de farinha, quanto que vai ser minha hidratação? Se for 50%, é 250 ml de água. Mas eu não vou colocar os 250, tá bom? Eu vou pôr um pouco menos. Eu vou pôr 200 e alguma coisa. Por quê? Porque ainda tem a banha, tá bom? Então, sempre vai no olhômetro e na textura. Se ficar muito mole, você vai ter que corrigir farinha. Por isso que eu sempre digo, pessoal, que a água a gente tem que pôr aos poucos. Por quê? Se eu colocar a água toda de uma vez, 50%, eu vou pôr tudo de uma vez. Aí depois eu tenho que pôr a banha. A massa vai ficar, se ela ficar muito mole, você vai ter que pôr mais farinha. Coloque aos poucos a água, aos poucos, tá? Ela não pode ficar nem dura, que você não consegue sovar, e nem mole demais, que grude na mão e grude em tudo, tá bom? Então, ó, para nossa receita, 500 gramas de farinha.
Eu já vou pôr aqui porque vai direto para a batedeira. Então, nós vamos usar os secos primeiro. Farinha. O que eu vou colocar aqui? Açúcar. Não se preocupe, pessoal, que as quantidades vão estar todas aí no livro. Eu vou colocar o fermento biológico seco, tá bom? Eu vou colocar o leite em pó. Eu vou colocar o melhorador. Pessoal, todo mundo me pergunta sobre o melhorador. Melhorador, o que ele é? Ele são enzimas que favorecem o fortalecimento do glúten na massa. Então, essas enzimas, elas vão tornar o glúten mais forte, ela vai tornar a cadeia de glúten mais firme, ou seja, eu vou ter um pão de melhor qualidade, um pão onde ele vai ter mais textura, tudo bem? Então, pus aqui. Acontece, pessoal, que eu vou dar uma misturada nisso daqui e já vou direto para a batedeira, tá bom? Então, ó, todos os ingredientes aqui, lembrando que eu já falei aqui, que a banha, o azeite de oliva, o óleo de soja, a manteiga, são elementos que engorduram a massa, são importantíssimos. Por quê? Porque o crescimento do pão também depende dessa untuosidade da gordura, ou seja, uma célula, uma molécula arrasta na outra e ela tem uma facilidade maior de crescer por conta da gordura. Então, a gordura, ele é um elemento amaciante do pão, porque ele cresce maior, ele cresce melhor, ele fica melhor, tá? Porém, se eu colocar ele já direto agora, ele vai impermeabilizar o grão do trigo. Não é o grão em trigo, mas a farinha é o grão extremamente moído. Se ele impermeabilizar, a água fica muito difícil de hidratar esse grão e aí o nosso glúten fica comprometido. Então, gordura sempre no final e sal sempre no final. Por quê? Porque o sal, ele desidrata o fermento, ou seja, se o fermento ele tem 100% de capacidade, se eu misturar o sal nele imediatamente, ele cai para 70%, 80%, 85%, tá? Ou seja, ele perde alguma coisa da capacidade dele. Então, sal e gordura, pensa sempre nisso, sal e gordura sempre no final, tá bom? Então, pus os ingredientes aqui, eu vou colocar um pouco da água, não vou colocar tudo, tá? Vou colocar o meu ovo e, certo? Ó, moleza, hein? Assim fica fácil fazer pão, né? Vou bater ele aqui até que a água hidrate toda a minha massa, tá? Depois que ela estiver hidratada, eu vou entrar com a banha. A gente não está fazendo um pão de linguiça? Pô, já que a gente está fazendo um pão de linguiça, já tá num produto engordativo, já vamos pôr banha logo de vez, tá? Então, ó, banha, tá bom? E sal depois, tudo bem? Então, bater na massa, daqui a pouco eu mostro. Ó, quando eu digo tá quase, ela tá quase hidratando a massa, não que ela tá quase pronta, tá? Já está na hora de eu colocar a banha e o sal. Então, se eu for aqui mostrar para vocês, ó, a massa, ela está dura, compacta, ó, mas ela já está hidratada, tá? A farinha já absorveu toda a água. Então, agora, sim, eu posso pôr a banha, porque ele não vai interferir na hidratação da massa. Por quê? O grão do trigo já está hidratado, tá bom? Então, venho aqui, coloco aqui a minha banha, ó, tá? Vou pôr o sal e continuar com a sova. Essa banha vai acabar hidratando também a massa. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu não coloquei toda a minha água. Eu tenho que tomar cuidado para ela não passar da hidratação. Tudo bem? Ainda sobre o pão de linguiça, existe um pão muito famoso chamado pão de cebolinha.
Que cebolinha que é essa? Cebolinha que a gente... Cebolinha de horta, tá? Pão de cebolinha. Acontece que, como tem tudo a ver o recheio da linguiça com um pão salgado, na verdade esse pão de linguiça é um lanche, na verdade. Então, como tem tudo a ver, eu poderia colocar essa cebolinha junto com a linguiça, mas ela também dá um charme se essa cebolinha ficar dentro da massa, entendeu? Então ela não vai ficar no recheio, ela vai ficar dentro da massa. Então, neste momento que ela está batendo, eu coloco ela aqui dentro também, tá bom? Ó, vamos ver que isso aqui vai dar todo o charme no pão, ok? E vamos continuar batendo. Para fazer o nosso recheio do pão de linguiça, eu venho aqui numa frigideira, conforme eu expliquei, a gente está aqui com a massa da linguiça. Então vamos lá, ó, fio de azeite e eu vou entrar com toda essa linguiça aqui, ó. Essa linguiça, ela é fresca, ou seja, ela tem umidade. Então, se eu for colocar a linguiça desta maneira dentro do pão, ela vai soltar muita umidade lá dentro e é isso que a gente não quer, porque aí ela vai umedecer o pão. Então, esse processo, além de cozinhar a linguiça, eu vou estar tirando a umidade dela, eu vou estar conferindo um sabor a mais para ela, porque ela não vai estar crua. Tá? Então, esse procedimento aqui é super importante na confecção do pão, tá bom? Ó, é bom que ela fique pedaçuda assim mesmo, tá? Que aí ela acaba aparecendo. É isso que a gente quer, tá? A linguiça ela já está secando, ou seja, a água que ela tem, ela já está evaporando. Que é isso mesmo que a gente quer, tá? Eu vou colocar uma cebola, tá? Picada. Por que eu vou pôr agora? Porque a cebola também solta um pouco de água e eu quero que ela seque. Quanto mais seco for esse recheio, para mim, melhor, tá bom? Então, eu também vou colocar um pouco de cheiro verde aqui. Lembra que a gente pôs o cheiro verde na massa? Eu vou pôr aqui também um pouco, congelado. É a melhor coisa. Ó, eu vou deixar esfriar para colocar esse recheio de linguiça na massa quando ele tiver mais frio, tá bom? Para não correr o risco de matar o fermento. É isso aí. Vamos rechear o nosso pão, ok? Então, ó, a massa já ficou pronta, tá aqui. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar uma enfarinhada aqui. E pessoal, para a gente abrir essa massa, eu sempre brinco, a gente tem que manjar um pouco de pontos cardeais. Ó, hein? Isso aí era na época minha de escola, tá? Então primeiro deixa eu ver quanto que a gente tem de massa aqui. Eu vou fazer 2 pães. Nós temos aqui 1 quilo, tá? Vou fazer 2 pães de, aí ó, 490, 484, tá ótimo. Então pessoal, ó, como que eu vou fazer? Lembrem que eu falei para vocês da cebolinha na massa? Olha aqui como que ela tá, ó. A cebolinha tá dentro da massa, ó. Isso aqui dá um charme todo especial no pão e um sabor nem se fala, né? Por quê? Se eu fosse pôr a cebolinha agora, ela ia ficar para fora da massa. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Para fora.
Se você abrisse o pão, chacoalhasse esse, a cebolinha ia sair. Mas aqui a cebolinha tá dentro da massa, ó, não tem como mais ela sair, tá? Então, ó, vou vir aqui. Ó, então, pessoal, eu tô aqui com a minha massa, tá? Eu vou abrir ela no sentido do comprimento aqui, ó, tá? Então, isso é muito importante vocês prestarem atenção nisso que eu vou fazer. Por quê? Você pode rechear o seu pão do jeito que você quiser, tá bom? Mas, se você quiser rechear do jeito que eu recheio, preste atenção aqui, que tem uns passo a passo aqui, nada muito difícil, mas, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó, tá? Ó, olha a cebolinha na massa, que coisa linda que ficou, ó, maravilhoso, né? Beleza, então, tá esticada aqui a massa, eu vou vir com o meu recheio, tá? Aqui, pessoal, tá o recheio de linguiça fritinho já, com cebola, tá? Eu vou pôr aqui. E eu vou fazer 2 tipos de pães, tá? Um raiz e um Nutella, tá bom? Modo de dizer, né, pessoal? Isso aí virou um meme, esse negócio de raiz e Nutella, tá? Por que eu vou falar que um é raiz e o outro é Nutella? Porque um eu vou fazer na forma e o outro eu vou fazer sem forma, tá bom? Então, ó, espalhei aqui, tá? Aí, como que eu vou enrolar isso aqui, pessoal? Ó, olho no lance aqui, ó. Vou pegar aqui, eu gosto de vir da esquerda para a direita, na ponta, ó, e vou enrolando, tá vendo? Ó, tô enrolando. Estou enrolando como? Reto? Não. De esgueio, de chanfro, ó. Por quê? Porque eu quero que essa tripa aqui fique bem grande, tá? Então eu estou enrolando, ó. E eu estou enrolando e apertando, apertando. Eu não quero deixar esse recheio frouxo lá dentro, tá? Então eu venho apertando. Mesmo porque, quanto mais o pão tiver apertado, mais ele cresce, mais ele apertado ele cresce, tá? Então, ó. Estou enrolando como? De esgueio. Estão prestando atenção aqui, né? Ó, beleza? Ó, ok? Fiz uma cobra aqui, ó. E aí, eu com uma mão vou para lá, para ele fazer um efeito torcido aqui, tá vendo? Ó, vendo que tá um efeito torcido? Ó, agora que vem o lance da geografia, dos pontos cardeais. Deixa eu até pôr aqui. Ó, então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, joguei essa ponta para lá, tá? E ó, deixei aqui um punho aqui, ó, tá bom? Aí, o que eu vou fazer com essa parte que eu joguei para lá? Eu vou dar uma torcida aqui dentro, ó, tá bom? E aí, esse aqui eu torço para cá, tá bom? Ó, e aí eu faço essa trança aqui, ó, tá bom? Ó, ok? Então vocês viram que eu joguei uma para lá, outra para cá, aí você vai falar, mas tá saindo aqui o recheio. Não tem problema, isso é um charme, tá bom? E eu vou colocar esta aqui dentro de uma forma, tá? Ó, bom? Tudo bem? Apertei ele lá e é isso aí, beleza? Ah, e agora, professor? Tá bom? Não, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um pouco de ovo aqui, ó, e vou passar por cima dela aqui. Ó, esse queijinho aqui, qual que é a intenção dele? Ele dá uma gratinada e ele ficar gratinadinho, tá bom? Ó, esse aqui, mesma coisa, ó. Vamos pôr aqui.
Ó, outra coisa que eu quero falar bem importante para vocês. Eu dividi essa massa em 2 pães, tá bom? Ó, vou pôr aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui, pessoal, eu tô pondo queijo mussarela, que é o que eu tenho aqui à minha disposição. Mas se você quiser pôr queijo provolone, fica sensacional. Queijo parmesão, nem preciso falar, né? Fica excelente. Ó, tá bom? E agora eu vou deixar ele fermentar, crescer e depois eu vou assar, tá bom? Então, ó, temos uma aqui versão na forma de pudim, que ele vai crescer e vai ficar nessa forma, e essa daqui que vai crescer e vai virar uma coroa, tá bom? Vamos deixar fermentar e eu já mostro para vocês antes de ir pro forno, tá bom? Até já! Chegou aquela hora de colocarmos o pão de linguiça para assar. Olha aqui, pessoal, como que a fermentação foi boa. Vamos assar eu coloco ele a 190 graus, porque quando a gente põe, ele dá uma caída e aí a gente mantém ele entre 170 e 180. Vamos colocar os dois aqui, ó, e daqui a pouco a gente volta para mostrar este pão sensacional, pão de linguiça da roça. Até mais, que rufem os tambores. Vamos pegar agora o pão de linguiça. Tchananã. Pessoal, o queijinho gratinou, ó. Claro que ele tem que dar uma esfriadinha ainda, mas ó, gratinou. Vamos ver o outro, como que tá. Ó. Vamos cortar para ver? Até já já. Pessoal, agora é aquela hora do sacrifício. Ó, eu fico até emocionado, dá até vontade de chorar. De tão ruim agora que é a hora de experimentar esse pão de linguiça. Nós temos aqui a versão informada e a versão raiz aqui, tá bom? Vamos desenformar esse aqui primeiro, ó. É óbvio que eu já dei uma soltadinha nele aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. Ó. Aqui, se vocês perceberem aqui, ó, ele tá bem assado, tá? Vamos ver como é que ficou por dentro aqui, ó. Ó. Beleza? Vamos ver. Será que ficou bom mesmo? Será? Pessoal, que rufem os tambores. Ai, vocês queriam estar aqui no meu lugar, né? Vamos lá. Pois e... Que delícia! Meu. Não, o verdadeiro pão de linguiça. Nós sentimos aqui os pedaços da linguiça, a cebola, o cheiro verde na carne, né, na massa. Não, ó, tá todo mundo babando aqui, é que não dá para vocês verem, tá? Eu vou arrumar um prato aqui, eu vou fazer aqui um enfeite, ó, olha só, um azeitinho aqui, ó, coisa linda, pessoal, sensacional, delícia, espero que vocês façam e a gente volta com outra receita, tá bom? Até já, tchau, tchau.